Pessoal, bem-vindo às nossas aulas de cálculo. Nós estamos na primeira parte, que é pré-cálculo, ou seja, nós não estamos ainda estudando cálculo, nós estamos revendo algumas coisas que são do ensino médio e algumas coisas que são do ensino superior, mas que não são cálculos propriamente dito. No caso aqui, nós vamos estudar técnicas de demonstração, que são formas de você comprovar a veracidade de afirmações em matemática. Tudo que é feito em matemática, na verdade, precisa ser provado. E a forma de provar as coisas em matemática são utilizando as demonstrações, e as demonstrações têm técnicas específicas para serem utilizadas. Nós vamos estudar essas técnicas agora. Então, nós vamos seguir aqui um roteiro para facilitar o entendimento da maneira com que é feitas as demonstrações em matemática. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é: para que eu tenho que estudar demonstrações? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque é uma coisa complicada. Normalmente é uma pedra no sapato de todo mundo estudar demonstrações. Mas vamos fazer isso para a gente entender a necessidade. Para que estudar demonstrações? Aqui, as demonstrações servem para quê? Servem para ter certeza de um resultado. Mas por que você quer isso? Principalmente em engenharia. Muitas coisas que a gente precisa, principalmente na engenharia de telecomunicações, é gerar códigos para resolver problemas. Então a primeira coisa que a gente quer eu quero saber se uma determinada implementação está correta. Ou seja, se a teoria que está envolvida para resolver aquele problema está correta. Para isso a gente vai ter que demonstrar antes, matematicamente, que aquilo é válido. Normalmente isso entra onde? Em ordem de complexidade de algoritmos. Se você tem um algoritmo de ordem polinomial e você consegue comprovar isso, você espera que você tenha um dado controle do tempo que é necessário para você executar um algoritmo. Mas você vai ter que provar, por exemplo, que ele é um algoritmo de tempo polinomial. Se ele é de tempo exponencial, você também vai ter que verificar. Então, para tudo isso, você precisa ter certeza dos resultados. Isso aqui também é importante, estabelecer se os sistemas de operações são seguros. Se você não tem certeza absoluta que o resultado é correto, como é que você vai ter certeza que o teu algoritmo vai funcionar de forma correta? Então são coisas que tem que haver uma certa preocupação. E se os sistemas de especificações são consistentes? Você tem que saber, basicamente, em que etapa você pode ter um problema que pode ser não um problema de lógica, de sintaxe, mas de teoria mesmo. Você tem que saber em que ponto você pode ter alguma coisa que vai trazer uma falha. Então você tem que verificar se os sistemas que você está usando, no sentido de teorias, elas são consistentes, se elas realmente vão ter obrigatoriamente que trazer um resultado. Então, por isso, basicamente, a gente tem que estudar demonstrações. Para entender os livros, quando usam demonstrações, e para a gente gerar resultados que são confiáveis também. Vamos lá para as definições usadas. A gente tem que utilizar no decorrer do curso a mesma língua. Então a gente vai precisar de definições que sejam que não tenham duplo sentido, que não tenham duplicidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é uma definição. Então, o que é definição? Está aqui. É um enunciado que descreve o significado de um termo. Então, muitas vezes isso é difícil fazer, você arranjar uma definição precisa de alguma coisa. Então, aqui. Para que a gente precisa da definição? Para a gente se comunicar com clareza. Então, a gente vai estar formando uma teoria, que é a teoria para a gente conseguir demonstrar resultados em matemática. Então, a gente tem que trabalhar na mesma língua. Então, vamos lá. Primeira coisa em matemática que a gente tem são os axiomas. Os axiomas são verdades que você tem que aceitar para começar a abrir uma teoria. Na verdade, os axiomas não são demonstráveis. São o mínimo que você precisa para que alguma coisa dê início. Então, uma coisa que é bastante importante aqui é a comutatividade, por exemplo, nos números reais, nos números inteiros. A comutatividade, por exemplo, da adição significa o quê? Que A mais B é igual a B mais A. Essa aqui vai ser a comutatividade da adição. Eu tenho a comutatividade da multiplicação também para os números. A vezes B é igual a B vezes A. Ninguém demonstra isso. Você faz que 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Isso aqui não é demonstrável. Você aceita isso. Quando você muda a teoria, você tem que tomar um dado cuidado.
Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com números. Se você estiver trabalhando com matrizes, e vocês vão estudar isso em breve, você vai ter que, de forma geral, quando eu multiplico duas matrizes, o resultado A vezes B normalmente é diferente do resultado B vezes A. Né? Em matrizes, isso aqui nem sempre é válido. Quando isso aqui ocorre, a gente diz que as matrizes são comutáveis. Mas, na verdade, são raras as matrizes que são comutáveis. Não são muito comuns. Ou seja, nos axiomas que formam as matrizes e as operações das matrizes, você não pode ter a propriedade da comutatividade da multiplicação. Todavia, para as matrizes, a comutatividade da adição continua sendo aceita. Tá? E então, vamos lá agora. Quando a gente vai trabalhar numa demonstração, a gente vai precisar de dois elementos principais, a hipótese e a tese. O que é hipótese? Hipótese é algo que você está julgando verdadeiro. É uma afirmação ou algumas afirmações que você vai usar para chegar a alguma conclusão. Essa conclusão vai ser a tese. Né? Tese é algo que aqui você quer confirmar, você acha que aquilo é verdade e você está tentando confirmar. Né? Você vai usar teoremas anteriores, que você sabe que é verdade, você vai utilizar axiomas e qualquer coisa que você saiba que realmente é verdadeira. Então, em matemática, na verdade, você vai estar preso aos axiomas ou algum teorema anterior que você já demonstrou. O que vão ser as demonstrações? A demonstração vai ser a própria a comprovação de que é verdadeira a afirmação que você está fazendo. Então você sai da hipótese e tenta demonstrar a tese que você está trabalhando. Mas para isso você só pode utilizar os dados que você sabe ser verdade dentro da teoria. Tá? Então tem que ficar muito preso a isso. Então você tem, na verdade, um encadeamento lógico de informações que são dadas pelos axiomas ou outros teoremas que já foram demonstrados antes. Né? A gente costuma trabalhar a prova e demonstração como sinônimos, mas prova é só um argumento válido. Na verdade, não é em si a demonstração. A demonstração é mais do que a prova. Né? A prova é um argumento válido, já a demonstração é um encadeamento lógico completo para você afirmar algo que seja novo, afirmar e ter certeza do resultado. Né? Então, teorema. O que é um teorema? Teorema é esse conjunto. Na verdade, é algo que você sabe ser verdadeiro e que você quer trazer uma conclusão que seja correta. Então, o que vai ser um teorema? Uma sentença que pode ser mostrada verdadeira. Tá? Isso aqui é o teorema. O teorema é esse conjunto que a gente está trabalhando. Muitas vezes aparece nos livros algumas coisas adicionais. Né? O que é um lema? Lema é só um teorema que você usa na justificativa de outro teorema. Então você prova uma coisa antes para chegar a outra conclusão depois. No decorrer aqui da aula, nós vamos estar trabalhando exatamente com lemas para demonstrar outros teoremas. Na hora certa, isso aqui vai aparecer para vocês. O que é um corolário? Isso aí aparece muito também na teoria. Corolário vai ser uma consequência imediata de um teorema. Uma coisa que é tão óbvia que você diz, é um corolário. Mas, na verdade, ele é um teorema também. Coisa que é muito importante, uma conjectura. O que é uma conjectura? Conjectura é algo que, a princípio, parece ser verdade, mas você não tem comprovação. Quando você consegue comprovar uma conjectura, ele vira um teorema. Então você deixa de ter uma conjectura. Mas a conjectura é sempre baseada em algumas evidências que levam a crer que algo é verdade. Tá? Em matemática, se você quiser estudar, tem várias conjecturas famosas de pessoas que disseram que acham que aquilo é verdade, mas que não conseguiram comprovar. Algumas não são comprovadas até hoje. Tá? Então, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar a conjectura de Goldbach, por exemplo, que é uma conjectura que envolve números primos. E você tem milhares de conjecturas, coisas que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas que aparentemente é verdade com todos os testes que a gente faz. Tá? Então isso vai ser uma conjectura para a gente. Então, uma sentença feita com base em alguma evidência parcial. Né? Você acredita que é verdadeira, mas ainda não foi demonstrado. Isso é uma conjectura. Vamos lá para o nosso estudo agora dos teoremas. Primeiramente, teorema para a gente vai ser simplesmente uma sentença que vai simbolizar a hipótese e a tese. Então a gente escreve aqui.
Conforme vocês podem ver aí, é uma sentença que é comprovada, simbolizada por A implica B. O A aqui é a nossa hipótese. E essa hipótese vai implicar a tese, que é o B. Então aqui você tem a tese. Você tem aqui algo que você considera verdadeiro, vai fazer um sequenciamento lógico, que é dado por essa setinha, que é chamada seta de implicação, e você vai chegar num resultado aqui no B. Tá? A gente tem aqui a sentença A é a hipótese do teorema e B é a tese, a conclusão lógica que vai ser obtida a partir dos dados da hipótese. Vamos a alguns exemplos aqui para a gente entender isso. Você coloca aqui, ó, se M e N são inteiros pares, então M mais N é um inteiro par. Coisa interessante é a forma como você pode ler isso aqui. Você pode ler isso aqui da seguinte maneira. Na verdade, essa simbologia que a gente usa aqui. Você pode ler aqui A implica B, é uma forma correta de ler isso aqui. A outra forma que você pode usar é se A, então B. É outra forma de ler essa seta. Você lê se A, então você coloca um se antes do A, então B. Tá? Aí você tem essas duas formas de falar. Aqui. Então a gente tem aqui, se M e N são inteiros pares, então M mais N é par. Quem é a hipótese do problema? O que você julga como verdadeiro? Você julga como verdadeiro M e N são inteiros positivos pares. Essa é uma verdade. Você não pode colocar, não, mas o M pode ser ímpar. Não, o M não pode ser ímpar. A verdade é, o M é par e N é par. Essa é a verdade que a gente está trabalhando. E a tese que eu quero comprovar é M mais N é par também. Tá? Um outro exemplo aqui, ó. Se A é um inteiro par, então A ao quadrado é também par. Qual é a hipótese? A hipótese é A é um inteiro par. Você não pode fugir disso. Isso é uma verdade. Você tem que aceitar isso como verdade. Ah, mas se eu pegar o número 3, então não está na hipótese do problema, porque o A é par. Então o A tem que ser par. Eu coloco para você, se A é par, então A ao quadrado tem que ser par. Eu coloco hipótese, A é par, e qual é a tese? A ao quadrado é par. A ao quadrado é par é o que eu quero comprovar. Então, eu vou partir da ideia de que A é um número par. Por exemplo, A igual a 6. Eu quero comprovar que A ao quadrado vai ser também um número par. É 36, né? Então, a gente tem evidências aqui parciais de que isso aqui é verdade, mas a gente não tem certeza. Então, enquanto isso não é provado, isso aqui é uma conjectura e não um teorema. Quando você consegue comprovar, vira um teorema. Né? Daqui a pouquinho, a gente vai fazer essas duas demonstrações que foram propostas aqui no slide. Vamos para a primeira técnica de demonstração. É a mais simples de entender, mas nem sempre ela é mais fácil. Né? Que a gente tem, que é a demonstração direta. Né? É a maneira mais óbvia. Você vai ter que usar a hipótese para chegar na tese. Né? Então, o que você vai ter que usar é uma sequência que seja racional e lógica, correta, para conseguir concluir a tese. Normalmente, quando você tem que tomar cuidado, que às vezes, e eu vou dar um exemplo para vocês, a gente faz uma demonstração de forma errada e chega a uns resultados malucos. Por exemplo, que 1 é igual a 2. Eu posso fazer essa demonstração aqui no final da aula e todo mundo falou, como é que você conseguiu fazer? Vai ter um erro no meio do caminho. Tá? Então você vai ter que ter um encadeamento lógico e com todas as regras da matemática sendo utilizadas, tá? Que sejam válidas naquela teoria. Então vamos para esses exemplos aqui. Ó. Vamos trabalhar com o que foi proposto antes. O primeiro, se M e N são inteiros pares, então M mais N é par. Primeira coisa, o que a gente tem como número par? Um número par é um número que é múltiplo de 2. Então ele é um número na forma 2 vezes um número inteiro que é qualquer. Então vou colocar aqui 2 vezes P. Qualquer número na forma 2 vezes P é par. Por exemplo, 2 vezes 19, que dá 38, é um número par. Tá? Qualquer número que eu coloque aqui no lugar do P vai funcionar. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, o número par é um número que é múltiplo de 2. Basicamente, é só isso. Então, eu estou dizendo para você, se M e N são pares, então M mais N é par. Então, vamos trabalhar na hipótese aqui que eu tenho. M é par.
Se m é par, a gente pode dizer que m é igual a 2 vezes um número inteiro que eu não sei quem é. Vou botar 2 vezes π. Então, n aqui também é par, por hipótese. Então, a gente vai ter aqui que n é igual a 2 vezes um número q. Eu não sei quem são esses números, mas qualquer número que eu coloque aqui, desde que ele seja inteiro, qualquer número que eu coloque nessas posições, desde que ele seja inteiro, sejam inteiros, eles vão formar, como resultado da multiplicação por 2, um número par. Né? Então, o que eu quero mostrar aqui, o que eu quero demonstrar é isso aqui. Eu quero demonstrar que m mais n é múltiplo de 2. Essa aqui é a minha tese. Então, o que eu quero mostrar? Que m mais n também é 2 vezes um número inteiro. Bom, da hipótese a gente tem m mais n vai ficar igual a 2π mais 2q. Se você botar em evidência o 2, vai ficar 2 que multiplica π mais q. Agora, eu posso trocar esses dois números inteiros aqui, que são quaisquer, por um outro número inteiro, porque a soma de dois números inteiros tem que dar um número inteiro. Então, eu posso colocar aqui como 2 vezes k. Ou seja, é um número inteiro que eu não sei qual é, mas vai aparecer multiplicado por 2. Isso aqui equivale a dizer para você que m mais n é par. Tá? E a gente, com isso, consegue demonstrar esse primeiro teorema. Eu vou passar para o segundo, mas organizando melhor agora em hipótese, tese e demonstração. No segundo teorema, que ele pede aqui por demonstração direta, ele fala para mim o seguinte: se A é um inteiro par, então A ao quadrado é par. Então vamos aqui para a hipótese. Hipótese. Eu te aconselho a sempre separar a hipótese e tese. Então, na hipótese, o que ele fala? A é par. E na tese, o que a gente tem? Que A ao quadrado é par. Então, separa os dois para você conseguir diferenciar bem quem é hipótese e tese. Aí a gente vai agora para a demonstração. Eu escrevo geralmente só demo, tá? Para demonstração. Então, na demonstração, eu vou partir da hipótese na demonstração direta para chegar na tese. Então, se A é par, então eu posso dizer que A é igual a 2 vezes um número P, sendo que esse P é um número inteiro. Eu quero saber agora se A ao quadrado é par. Então vamos verificar isso. Quanto é que é A ao quadrado? A ao quadrado, se A é igual a 2π, A ao quadrado é igual a 2π elevado ao quadrado. Então esse aqui vai ficar 4π ao quadrado. Só que 4π ao quadrado eu posso escrever como 2 vezes 2π ao quadrado. Agora você tem que perceber que se π é um número inteiro, 2π ao quadrado também vai ser um número inteiro. Então eu posso substituir esse número inteiro, 2π ao quadrado, por um outro número inteiro q, onde esse q também pertence aos inteiros. Ou seja, eu não sei quem é esse número, mas eu sei que é 2 vezes o número inteiro. Então, se é 2 vezes um número inteiro, se A ao quadrado é 2 vezes um número inteiro, A ao quadrado é também par. E você demonstra esse resultado. Quando a gente termina uma demonstração, a gente costuma escrever um desses três símbolos. Ou você coloca um quadrado, isso aqui significa que eu terminei a demonstração. Ou você escreve CQD, que significa como queremos demonstrar. Ou você escreve isso aqui em latim. Aí você coloca em letras maiúsculas. Geralmente livros em inglês trabalham com esse QED ou com esse quadradinho. Esse QED é Quod Eratum Demonstratum. Eu acho que é isso. É em latim, como queremos demonstrar. Então eu fiz para vocês aqui essas duas demonstrações feitas pela forma direta. Tá? Essa aqui, na verdade, creio eu, que seja o método mais comum de você fazer uma demonstração. Tá? Mas tem que ter na cabeça que não é o único. Agora, nós vamos passar pela segunda forma de você fazer uma demonstração, que é a técnica de redução por um absurdo. Parece meio estranho, né? Mas absurdo em matemática é um termo técnico. Quando você chega num absurdo, quando você contradiz algo que você sabe que é verdade. A gente diz que isso é um absurdo. Tá? Então vamos lá, que a gente vai ter que estudar antes, para entender isso bem, alguns pré-requisitos de lógica. Adianto para vocês que para realmente entender matemática, você tem que entender
a técnica de redução absurda. Isso facilita muito o entendimento de algumas coisas que são muito difíceis de serem demonstradas, muitas vezes, e com a técnica de demonstração por absurdo elas ficam imediatas. O único problema é que a gente tem que ter uma noção primeiro de lógica para entender por que funciona a demonstração por redução absurda. Vamos lá. Vamos lá ver alguns conceitos que a gente tem em lógica. O que é proposição em lógica? Proposição vai ser qualquer sentença que seja declarativa, então não pode ser uma pergunta, por exemplo, e que você pode classificar como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, você escreva aqui, A é um número primo. Na verdade, isso aqui é uma sentença declarativa. Mas se você não disser quem é A, eu não consigo dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então isso aqui não é uma proposição. Mas se eu escrevo para vocês aqui, 16 é um número primo. É também uma sequência declarativa e que eu consigo classificar agora como verdadeiro ou falso. Na verdade, ela é falsa. Eu não posso fazer a pergunta, hoje choveu? Isso aqui não é uma proposição. Por quê? Porque não é uma sentença declarativa. Isso aqui é uma pergunta. Então, isso é uma sentença interrogativa. Tá? Então, a gente tem que ter uma declaração e essa declaração tem que poder ser classificada em verdadeiro ou falso. Por que o primeiro aqui, A é um número primo, eu não posso classificar em verdadeiro ou falso? Porque eu não disse quem é o A. Então, como é que eu vou saber se ele é verdadeiro ou falso? Eu não sei nem se o A é um número inteiro. Para ser um primo, ele tem que ser um número inteiro. Como eu não sei isso, aí a gente não pode classificar como verdadeiro ou falso porque eu não sei quem é A. Esse é o único problema. Bom, nós temos também os conectivos. Os conectivos são... A gente tem ele em língua portuguesa também. É o que a gente usa para ligar duas sentenças. Tá? Então nós temos vários conectivos. Primeiro é o conectivo de negação. Conectivo não. Então aqui, ó, se eu digo aqui 16 é um número primo. Como é que eu posso negar isso? Eu posso dizer 16 não é um número primo. Então, se eu chamar essa aqui como uma declaração, vou chamar ela de B. O B aqui é diferente do primeiro caso do A. O B é um nome que eu estou dando para essa declaração. Eu estou dando essa declaração. 16 é um número primo. Qual seria a negação de B? E a gente pode usar dois símbolos. O tio com B, ou esse desenho aqui, que eu nem sei o nome disso. B. Isso aqui é a negação de B. A negação de B é 16 não é um número primo. Tá? E observe que a primeira declaração aqui é falsa, mas a negação de B vai ser verdadeira. Eu não posso ter em matemática algo que seja verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A gente tem que sempre ter ou é verdadeiro ou é falso. Eu posso usar, só lembrando, esses dois símbolos para a negação. Tá? O segundo símbolo vai ser o termo de conjunção. O símbolo que a gente usa é os símbolos de conjunção e de junção são, em matemática, muito relacionados com conjuntos. Então, se você pensar aqui, A união B, na verdade, A interseção B, a gente tenta fazer os símbolos de conjunção e de junção muito parecidos com o que são em conjuntos. O símbolo aqui de conjunção, a gente vai usar esse aqui. Imagina que algo que é parecido com isso seria A e B. É muito parecido com esse aqui. E esses dois símbolos se comportam de forma muito parecida. Um para conjuntos e outro para sentenças. Tá? O outro símbolo é o símbolo de disjunção, que é o OU. O símbolo do OU é um símbolo que, assim, se eu pegasse para cá e fosse transformar em sentença, vou manter a letra maiúscula, seria A ou B. Tá? Mas observa que ele é parecido com o símbolo de união e o E é parecido com o símbolo de interseção. Você deve lembrar que quando está usando em teoria dos conjuntos, aqui só tem o A e aqui o B. O A, união B, são todos os elementos possíveis. Então, por isso que é o OU. Pode ser o A ou o B. Esse OU que a gente usa em matemática é o OU inclusivo.
Diferente da língua portuguesa, que geralmente a gente usa o ou exclusivo. Então, sei lá, com maçã ou beterraba. Eu não poderia, em matemática, dizer que eu não comi os dois ao mesmo tempo. Mas em português, se você está comendo um, você entende se está comendo um ou o outro. Nem sempre a matemática anda muito alinhada com a língua portuguesa. Esse aqui é um exemplo. A gente usa em matemática o ou inclusivo e em língua portuguesa o ou exclusivo. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O conectivo condicional, né, é o que vai dar vida aos teoremas. Por que é um conectivo condicional? Você impõe uma condição. A implica B. Então, aqui eu tenho algumas condições aqui que eu coloco no A que vão permitir que B funcione. Então, esse símbolo aqui de implicação é o conectivo condicional. Você está impondo condições para que B ocorra. Tá? E o bicondicional, na verdade, é que você pode simplesmente considerar que A é uma condição para que B ocorra e que B é uma condição para que A ocorra. Esse aqui, na verdade, é um símbolo de equivalência. Quando você tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, um sendo hipótese para o outro e o outro sendo hipótese do um, a gente diz que A e B se equivalem logicamente. Tá? Então, eles têm uma equivalência lógica. É dado pela bicondicional. O que é importante aqui para a gente são as tabelas verdades. Cada conectivo vai ter uma tabela verdade. E a tabela verdade vai dizer como é que duas sentenças podem se comportar quando elas são verdadeiras ou falsas. Botando a mão na massa, a gente entende isso melhor. Vamos lá. Vamos estudar, então, as tabelas verdades para cada conectivo. Né? Então, o que vai fazer as tabelas verdades aqui? Vai analisar todos os casos em que uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Né? Então, aqui, que a gente tem que ver isso. Cada conectivo tem uma tabela verdade. Essas tabelas verdades, elas são axiomáticas, então você aceita simplesmente elas. E eu vou tentar explicar um de cada vez aqui para vocês. Né? Se eu tiver aqui uma proposição que eu vou chamar de A, você tem duas possibilidades para ela. Ou ela é verdadeira ou falsa. O que a gente tem aqui, se A for verdadeira, a negação de A vai ser falsa. A mesma coisa, o oposto também ocorre. Se A for falso, a negação de A vai ser verdadeira. Então a tabela verdade, a negação é bem simples. Vamos lá. Então aqui, o que a gente vai ter? Se o A, eu disser aqui para você que ela é verdadeira, o não A vai ser falso. Mas se o A for falso, o não A vai ser verdadeiro. Essa, então, é a primeira a tabela verdade. A tabela verdade é a negação. Vamos avaliar agora da conjunção. Quando a gente trabalha na conjunção, ou seja, no eu vou ter a seguinte primeira coisa que eu vou colocar são as possibilidades. Quando eu estou colocando eu estou considerando sempre duas sentenças. Então, colocando uma A e a B. Para A e a B, eu posso ter que as duas são verdadeiras. Vê se você concorda comigo. Mas eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Agora, o A pode ser falso. Então, pode ser o A falso e o B verdadeiro, e as duas sendo falsas. Eu não tenho mais possibilidades além dessas. Tá? Agora eu quero saber como é que vai ficar A e B. Apesar disso aqui ser axiomático, ele é bastante intuitivo. Você consegue enxergar bem ela. Se o A é verdade e a B é verdade, quando eu fizer a proposição A e B, eu vou ter isso como verdade. Se o A for verdade e o B for falso, quando eu juntar as duas, ela vai ter que ser falsa. Né? Se o A for falso e o B verdadeiro, vai ter que ser falso. E se as duas forem verdadeiras, a conectivo E vai ter como tabela verdade falso. Aqui para essa situação. Vamos colocar aqui exemplos para a gente entender. Vamos colocar aqui duas proposições que eu posso colocar como verdadeiro ou falso. Então, A, eu posso colocar aqui, hoje choveu. Tá? Eu consigo classificar isso como verdadeiro ou falso se eu estou analisando uma coisa que já ocorreu.
né? Suponha que isso aqui seja verdade. Eu vou botar aqui B. Eu vou botar que o Inter perdeu. Né? E vou colocar isso aqui como falso. Então, quando eu colocar as duas afirmações juntas, hoje choveu e o Inter perdeu. Você só vai considerar isso verdadeiro se as duas afirmações que você está colocando são verdadeiras. Mas se eu negar essa aqui, ó, por exemplo, se eu colocar uma afirmação C, que vai ficar igual a negação de B. A negação de B seria o Inter não perdeu. Isso agora é verdade. Então, quando você coloca e o Inter não perdeu e hoje choveu, essas duas coisas vão estar sendo verdadeiras. Então, a gente vai ter aqui que A e C é verdadeiro. Tá? Não é difícil de entender essa tabela verdade. Mas, tem que lembrar, ela é axiomática. A segunda tabela verdade vai ser da disjunção, que é o conectivo OU. Então, eu vou colocar aqui também A, B e aqui A ou B. Aqui já muda um pouquinho. Quando eu tenho aqui... Bom, primeiro eu tenho que verificar todas as possibilidades de A das proposições A e B. Se as duas forem verdadeiras, a primeira ser verdadeira, a segunda ser falsa. A primeira ser falsa, a segunda verdadeira e as duas serem falsas. Eu avaliei aqui todos os casos possíveis. Não há mais formas possíveis de você enxergar isso aqui. Então você vai ter aqui, se as duas foram verdadeiras, A ou B continua sendo verdade. Se você tiver uma falsa, isso aqui também é verdade, porque eu estou usando ou. Aqui, ó, tem uma também só falsa, então essa aqui continua verdadeiro. E a última possibilidade é que as duas sejam falsas. Esse é o único caso em que a gente vai ter que A ou B é falso. A gente pode usar a mesma ideia da outra. Se eu colocar aqui, ó, hoje choveu. E isso é verdade. Eu classifico isso como verdade porque hoje choveu, vamos supor. E B, eu coloco que o Inter perdeu. Mas isso é falso. Quando eu falo hoje choveu ou o Inter perdeu, isso aqui continua sendo verdadeiro. Porque basta que um seja verdade para que as sentenças juntas, utilizando a disjunção, seja verdade. Tá? Isso que você está falando, professor, não tem a ver com os conjuntos? Tem. Ó. Você coloca aqui o A e o B. Se eu pego aqui, ó, o A interseção B, são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Tá? Essa região aqui. Mas se eu coloco A união B, eu vou pegar isso tudo aqui. Então, posso pegar de A e não pegar de B, posso pegar dos dois ao mesmo tempo. Aqui então está com A união B. E nesse caso aqui não, tem que estar os dois ao mesmo tempo. Se o A for verdadeiro e o B for falso, eu não vou ter que o A e B possam ser verdadeiros. Tem que tomar cuidado com isso. Mas não é difícil de entender. Tá? Apesar disso aqui ser um axioma, a gente consegue entender esse axioma relativamente de maneira tranquila. Vamos agora para condicional. Eu vou montar a tabela aqui, verdade, com vocês também para vocês entenderem. Então, eu tenho A, B, e aqui A implica B. Você tem que lembrar que isso aqui vão ser as hipóteses do problema, o A, e o B vão ser as conclusões. Então, o que a gente vai falar aqui? Eu quero saber se as hipóteses foram verdadeiras ou falsas, o que pode acontecer com a conclusão. Primeira coisa, se as minhas hipóteses são verdadeiras e a minha conclusão for verdadeira. Isso aqui a gente vai considerar como uma verdade. Tá? Isso aqui agora não pode acontecer. Se você está partindo de hipóteses que são verdadeiras, você não pode concluir algo falso. Isso aqui é falso. Tá? Seria um caos em matemática se eu passasse só de coisas verdadeiras e pudesse chegar em coisas falsas.
Agora, vamos considerar o outro caso. Se minhas hipóteses aqui são falsas, na verdade, eu posso chegar em coisas verdadeiras. Tá? Vou dar um exemplo com horas para vocês. Vamos supor que eu tenho um relógio que está parado. Ele está parado no horário 14h20. Uma vez por dia, esse relógio está certo. Então, é algo falso, ele não está funcionando, mas eu posso chegar num resultado verdadeiro. Quase nunca eu vou chegar, mas não é impossível. Então, condições falsas podem chegar nos resultados verdadeiros. A gente diz que isso aqui é verdade. E condições falsas podem implicar conclusões falsas. Tá? Isso aqui é verdadeiro. Uma coisa aqui que é interessante de coisas falsas implicando verdadeiro é essa conta aqui. Se você pegar aqui, ó, 16 sobre 64 e cortar os 6, isso aqui dá 1/4. Tá? Isso é uma operação falsa, eu não posso fazer isso, mas chega no resultado verdadeiro. Agora, eu não posso chegar no resultado falso fazendo tudo correto. Esse é o problema que a gente tem. Tá? Ou seja, coisas erradas podem gerar coisas certas, mas coisas certas, isso aqui não podem gerar coisas erradas. O resto pode acontecer. Uma coisa falsa implicando outra coisa falsa, isso é o normal. Né? Então isso é verdadeiro. Né? Você pode ter coisas falsas, como eu te mostrei aqui, chegando em coisas verdadeiras. A gente aceita isso como verdadeiro. Isso pode ocorrer. Agora, coisas que são corretas gerando coisas falsas, aí a coisa muda de figura. Tá? Eu vou aproveitar aqui os desenhos que a gente fez para fazer a bicondicional. A bicondicional é a condicional para os dois lados. Então, ora, eu vou considerar o A como hipótese e o B como tese, e ora o B como hipótese e o A como tese. Então, tem que funcionar para os dois lados. A sendo verdade implicando B verdade, a gente viu que isso é verdade. O outro lado vai ser o B considerando verdade implicando a verdade. Então, isso aqui é verdadeiro. A gente sabe que uma coisa verdadeira não pode implicar numa falsa. Né? Então, você perde um lado da condicional. Eu perco o A implica B. Então, isso aqui é falso. A bicondicional vai forçar com que os dois lados funcionem. Então, o V implicando um F também é falso, porque eu perco o B implicando A. Isso aqui é falso. Agora, o falso implicando falso, para os dois lados está igual. Isso aqui é verdade. Então, assim a gente consegue todas as tabelas verdades dos conectivos que a gente tem para utilizar. Né? Então, só para fechar aqui, a gente tem que as tabelas verdades são axiomáticas, ou seja, são axiomas, você tem que aceitar isso como verdade. Tá? E a gente vai usar ela para montar composições de proposições. Vamos dar uma olhadinha nisso, para a gente entender o que é. Bom, o que é importante para a gente é estudar o que é uma tautologia. Tautologia é uma sentença que a gente diz que é logicamente verdadeira. Ou seja, independente de você considerar falso ou verdade as proposições, no final, as conclusões são sempre válidas. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó, vamos considerar esse exemplo. P e Q implica aqui. Quando a gente analisa aqui, que eu quero verificar aqui que P e Q implica aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar todas as possibilidades para P e Q. A primeira é que o P vai ser verdade e o V vai ser verdade. A segunda vai ser o P verdadeiro e o Q falso. E agora, considerando todos os P's falsos. Então, P falso, Q verdadeiro. E a última, falso e falso. Como é que vai ficar P e Q? Eu tenho que seguir, então, o conectivo E. V e V é verdadeiro. V e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Falso e falso é falso. Agora eu guardo esse cara aqui e vou comparar com o Q. Observa que o Q aqui eu estou repetindo. Né? Então vai ficar V, F, V, F. Agora eu vou analisar esses dois P e Q utilizando o conectivo de implicação. A gente sabe que V implica V é verdadeiro. Falso implicando falso é verdadeiro. Falso implicando verdadeiro é verdadeiro. E falso implicando falso é verdadeiro. Ou seja, eu cheguei em algo que é verdade para qualquer condição de verdadeiro e falso de P e Q. Ou seja, esta
essa junção aqui das propriedades, ela é sempre válida. P e Q sempre implica Q. Isso aqui é sempre verdade. Tá? Então vamos lá para entender, olhando o slide e enxergar isso aí. Então, primeiro você constrói a tabela verdade P e Q e depois compara Q segundo a implicação, né? Segundo o conectivo condicional. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi P e Q, como eu fiz com vocês, e depois junta as duas para fazer P e Q implica Q. A gente diz, como se aqui tudo é verdadeiro, a gente diz que essa sentença é tautologicamente verdadeira, né? Não importa se P e Q é verdadeiro, sempre P e Q vai implicar Q. Isso sempre vai ocorrer. Tá? Isso aqui é uma tautologia. Vamos lá para o próximo, que é importantíssimo e também é uma tautologia. Vamos lá. Eu preciso distribuir aqui as possibilidades verdadeiro ou falso entre as duas sentenças anteriores, A e B. Então nós podemos ter para o A verdadeiro, para o B verdadeiro, para o A verdadeiro, B falso, A falso, B verdadeiro, os dois falsos. A implica B. Verdade implicando verdade é verdade. Verdade implicando falsidade é falso. Falso implicando verdade é verdade. Falso implicando falso é verdade. Eu vou trocar agora, fazer as negações de B. Então vou pegar todos os valores de B e vou trocar. Então aqui vai ter falso, verdadeiro. Só trocar os sinais de B. Aqui falso e aqui verdadeiro. Do A nós vamos ter o quê? Trocando verdadeiro vai virar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora a gente quer não B implica não A. Para não B implicar não A, falso implica falso, é verdade. Verdadeiro implicando falso é falso. Falso implicando verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro implicando verdadeiro é verdadeiro. Agora nós vamos ter que olhar para essas duas aqui. Essa e essa, sobre e aqui utilizando o símbolo da bicondicional, tá? Aqui é assim. Então, o que faz o símbolo da bicondicional? Sempre que as duas sentenças tiverem a mesma classificação de verdadeiro ou falso, isso vai ser verdadeiro. Então aqui, o A implica B é verdadeiro e não B implica não A é verdadeiro. Então aqui vai ser verdadeiro. Esse é falso, implicando falso, é sempre verdadeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro implicando verdadeiro é verdadeiro. Então a gente diz que A implica B é equivalente a não B implica não A. Observa que aqui a gente tem A implica B. O que você tem aqui? Hipótese implica tese. Isso aqui é equivalente a dizer que a negação da tese implica a hipótese. Eu estou te dizendo o seguinte, essas duas ideias são a mesma. Se você partir daqui, A implica B, é a mesma coisa de você dizer que não B implica não A. A gente consegue colocar isso em língua portuguesa de uma forma mais ou menos clara. Observa aqui, se eu chegar cedo, então vou à festa. Isso aqui está sendo declarado numa forma de hipótese e tese. Qual é a hipótese? Eu chegar cedo. Então, se eu chegar cedo, então vou à festa. Qual é a tese? Vou à festa. Agora, imagine que, por exemplo, eu não fui à festa. Qual é a conclusão que você teve? Eu não cheguei cedo. Então, eu não ir à festa implica eu não chegar cedo. É a mesma coisa dizer, se eu chegar cedo, eu vou à festa. As duas frases têm o mesmo significado. E isso é o que a gente vai usar para fazer as demonstrações. Tá? Então tá aqui, essa equivalência que vai servir de fundamento para demonstração por redução absurda. Por que a gente tem o nome de redução absurda? Porque a hipótese a gente considera como uma verdade. E a gente vai simplesmente chegar numa contradição dessa hipótese. Em outras palavras, a gente vai concluir a negação da hipótese.
Então, olhando para cá, ó, a gente tem aqui, ó, A implica B. A hipótese é o A. O A implica B é equivalente, é a mesma coisa. Dizer que a negação da tese vai implicar a negação da hipótese. Isso parece meio esquisito, mas quando a gente faz as contas fica mais claro. Vamos lá para a gente fazer isso. Então aqui, ó, iniciando. Quando estamos demonstrando uma afirmação, usando o método da contradição, ou o método de redução absurda, a gente vai passar por esse teorema aqui que a gente acabou de... Essa tautologia que a gente acabou de chegar à conclusão. A implica B é equivalente a não B implica não A. Você tem que observar que o A e o B trocam de posições, né? Então tem o A implica B é equivalente a não B implica não A. Eu estou trocando A e B de posição. Tá? Então, só lembrando aqui que a gente tem para demonstração a hipótese A, a tese é B. E o que vai consistir o método? Eu vou primeiro negar a tese. E depois eu vou fazer uma sequência lógica que contradiga a hipótese. Mas tem um problema, eu não posso contradizer a hipótese, porque a hipótese é verdade. Então eu não posso ter alguma coisa verdade e falsidade simultaneamente. Então eu digo que o caminho oposto é equivalente ao caminho que eu estou demonstrando. Então aqui, ó, quando negamos a tese e concluímos uma contradição da hipótese, isso não pode acontecer, porque a hipótese é verdadeira. Então a noção do absurdo está nisso. Eu vou chegar à conclusão que uma verdade é falsa. Eu não posso ter isso. Então o caminho contrário tem que ser correto. Vamos aqui alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó, é se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Então aqui, para minha primeira demonstração por absurdo. Quem é? A hipótese. A hipótese é 3n mais 2 é ímpar. Qual é a tese? A gente vai ter que n é ímpar. Eu não vou utilizar aqui demonstração direta. Eu vou fazer aqui na demonstração. Eu coloco. Normalmente a gente faz isso. Por absurdo, você supõe que n não é ímpar. Se n não é ímpar, então n é par. Se n é par, eu posso dizer que n é igual a 2 vezes p, onde o p é um número inteiro. Tá, eu tenho isso aqui. Bom, legal. Agora eu quero saber como é que é 3n menos 2. 3n mais 2. 3n mais 2 vai ficar igual a 3 vezes o n, que é 2π, mais 2. Agora observa que eu posso escrever da seguinte forma. 2 vezes 3π mais 2. Isso aqui eu posso botar o 2 em evidência, vai ficar 3π mais 1. Como o p é um número inteiro, 3p mais 1 vai também ser um número inteiro. Porque eu estou multiplicando um número inteiro por 3 e somando 1. São números inteiros. Então isso aqui pertence aos inteiros. Tá? E se pertence aos inteiros, eu posso trocar esse número aqui para um outro número desde que seja inteiro. Então vai ficar com 2 vezes q. Ora, 2 vezes q indica que 3n mais 2 é par. Qual é o problema que eu tenho? Isso contradiz a hipótese, porque 3n mais 2 é ímpar. Então, o que a gente comprovou assim? Eu neguei a hipótese e eu falei, neguei a tese de se n é par, então aqui, por absurdo, seja n não ímpar, ou seja, não ímpar significa que ele é par. Se eu supuser que n é par, eu não vou encontrar que 3n mais 2 vai ser ímpar. Então, o que a gente fez aqui? A gente tinha no início A implica B. Mas o que a gente encontrou? Que não B, neguei a tese, e isso vai implicar na negação da hipótese. E a gente descobriu que essas coisas aqui são equivalentes. Então, o primeiro teorema está demonstrado assim, a gente pode fechar ele. Vamos aqui para o segundo que a gente tem. No segundo, a gente diz o seguinte, hipótese. N é igual a AB, onde A e B são inteiros positivos. Então, a gente vai ter aqui 2. N igual a A vezes B, onde A e B pertencem aos inteiros positivos. Tá? Nem vou
colocar aqui mais coisa. Essa aqui é a hipótese. Eu gosto sempre de escrever que a hipótese é a tese. Na tese, a gente vai ter aqui que A é menor ou igual que N, ou a gente tem aqui que B é menor ou igual a não é N, é raiz de N. Essa aqui é a nossa tese. Então aqui, por absurdo, o que eu vou fazer? Eu vou negar a tese. Para eu negar que um ou outro, o que a gente tem que negar? Os dois ao mesmo tempo. Tá? Isso tem uma demonstração em si formal, mas que eu não estou exatamente passando para você, essas equivalências. Mas elas são simples. A gente pode até mostrar isso aqui, que é A ou B é equivalente. Pode ficar isso como exercício, tá? Não A e não B. Essas duas coisas aqui são equivalentes, tá? Pode montar aqui num quadrinho para verificar que isso aqui é sempre verdade. Então, por absurdo, a gente vai ter aqui que o A é maior do que raiz de N e o B é maior do que raiz de N. Qual é a negação de A ser menor ou igual que N? É A ser maior do que N. Só que, para eu negar a tese, eu tenho que negar os dois ao mesmo tempo. Então, eu troco de ou para E. Tá? Aí agora eu tento olhar como é que está a hipótese. Como é que vai ficar A vezes B? A vezes B vai ficar raiz de N vezes... A vezes B vai ficar maior do que raiz de N vezes raiz de N. Em outras palavras, nós temos que AB é maior do que N. Ora, mas isso é meio absurdo, é um absurdo, porque a gente diz que N é igual a AB. Então eu cheguei numa contradição da hipótese. Por quê? Porque A vezes B tem que ser igual a N, mas eu achei que A vezes B é maior do que N, não pode. Então o contrário é verdadeiro. N igual a B vai implicar que A é menor ou igual que B, ou B menor ou igual que N. Tá? Eu tenho que fazer o ou aqui para a negação ficar no E e ela funcionar. Senão eu não posso fazer isso aqui. Se A é maior do que N, B é maior do que N, A vezes B tem que ser maior do que a multiplicação dos dois. Vamos aqui para o terceiro agora. Vamos aqui para o terceiro. Vou colocar aqui a hipótese. A ao quadrado é inteiro par. Então aqui na hipótese. A ao quadrado é par. Tese. Eu tenho que A é par. Como é que a gente faz a demonstração aqui? Por absurdo, considera que A não é par. Se A não é par, A é ímpar. Tem que ser inteiro, né? Então, a gente vai ter que A é igual a 2P menos 1, onde esse P pertence aos inteiros. Tá? Então a gente tem isso. Bom, legal. Eu quero saber então, eu quero verificar se eu vou entrar em contradição na hipótese. Então, qual é A ao quadrado? A ao quadrado vai ficar igual a 2P menos 1 ao quadrado. Vocês devem lembrar que A menos B, ou em vez de A menos B, deixa eu colocar outra letra. M menos N ao quadrado, devem ter estudado isso aqui no ensino fundamental, não produto notável. Vai ficar M ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado. Né? Então aqui vai ficar 2p ao quadrado, que dá 4p ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 2p mais 1. Agora você deve observar que eu posso botar o 2 em evidência. Na verdade eu podia botar 2p, mas eu vou só colocar o 2. Aqui vai ficar 2p ao quadrado menos p. E isso aqui é um número que pertence aos inteiros. Né? É aqui eu tenho mais 1. Então eu posso trocar ele por um Q, um número também inteiro, mais 1. Só que isso aqui diz que o número é ímpar.
Então você contradisse a hipótese, porque a hipótese diz que A ao quadrado é par, mas eu encontrei A ao quadrado é ímpar. Então nós vamos ter que, se A ao quadrado é par, então A é par. Eu vou usar o contrário. O que a gente mostrou foi isso aqui, ó. A não par vai implicar A ao quadrado não par. É equivalente a você dizer A par implica A ao quadrado par implica A par. Essas duas coisas se equivalem, então dá no mesmo você dizer que A ao quadrado é par implica que é par, e A é não par implica A ao quadrado ser não par. Tá? Essa então vai ser a demonstração aqui por absurdo. A gente vai usar em breve isso aqui como lema para uma demonstração mais importante. Vamos lá aqui seguindo. Uma aqui que é bastante importante é o princípio da indução finita. Mas antes, eu vou trabalhar com a demonstração que eu queria de valor para vocês. Então, eu vou tirar aqui os slides. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Prove. Tem que lembrar que prove e demonstra a gente usa meio como sinônimos de matemática. Que raiz de 2 é irracional. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Provar que raiz de 2 é um número irracional. Um número racional, o que é um número racional? É um número escrito na forma P sobre Q, onde esse P sobre Q é uma fração irredutível. Em outras palavras, a gente tem que MDC entre P e Q tem que ser igual a 1. O que isso está me dizendo aqui? Que eu não posso ter algo desse tipo. Ó. N igual a 15 sobre 12. Isso aqui, na verdade, é uma fração, mas não é uma razão. A razão ela tem que estar na forma irredutível. Então, esse aqui é 5 vezes 3 e esse aqui é 4 vezes 3. Embaixo. Então, cortando os dois, vai ficar 5 sobre 4. Isso aqui é uma razão. Por quê? Está na forma irredutível. Eu não consigo mais uma fatoração prima, nem para o 5 nem para o 4, que tenha valores em comum. Então, a gente tem que isso aqui é uma razão. Então, um número que é racional, ele sempre pode ser escrito dessa forma. N igual a P sobre Q, onde o MDC entre P e Q é 1. Eu quero mostrar que raiz de 2 é irracional. Aqui, então, o que a gente vai fazer? Eu vou supor que raiz de 2 seja racional e vou chegar num absurdo. Um absurdo vai ser algo, por exemplo, aqui que quebre a própria definição do que seja racional. Então, como em minha hipótese aqui, eu posso considerar que é a própria definição do número racional. Então, vou aqui, por absurdo, seja raiz de 2 um número racional. Então, estou indo aqui contrariando a tese, negando a tese. Então, eu posso escrever aqui que raiz de 2 é igual a P sobre Q. Porque é um número racional. Sendo um número racional, eu posso escrever aqui que P é igual a raiz de 2 vezes Q. Bom, aí agora eu vou usar como lema o que a gente estudou anteriormente. Eu tenho aqui que P é igual a raiz de 2 vezes Q. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter P ao quadrado é igual a 2 vezes Q. Aí nós temos aqui um número elevado ao quadrado par. P ao quadrado é par. Por quê? P ao quadrado é 2 vezes um número que é inteiro. O P e Q aqui tem que ser números inteiros. E a gente teve como lema, aqui, se P ao quadrado é par, implica que P é par. Tá? A gente estudou isso aqui antes. A gente fez essa aqui a demonstração por absurdo antes. Que se um número elevado ao quadrado é par, ele tem que ser par. Se P é par, eu posso dizer que o P é da forma 2, não vou usar P e Q, 2 vezes M.
tá? Porque ele é par. Agora, eu posso escrever, então, P igual a raiz de 2 vezes Q como 2m igual a raiz de 2 vezes Q. Eleva novamente ao quadrado, o que você vai encontrar? 4m ao quadrado vai ficar igual a 2 vezes Q ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui que Q ao quadrado vai ficar igual a 2m ao quadrado. Em outras palavras, vai ser 2 multiplicado por um número inteiro. Então, Q ao quadrado é par. Mas Q ao quadrado ser par implica que Q é par, né? Com o lema anterior que a gente já fez. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Eu tenho que o Q é igual a 2 vezes n, por exemplo, onde m e n pertencem aos números inteiros. Agora, olha o problema. Se P é par e Q é par, a gente tem um problema. O MDC entre P e Q é pelo menos 2. E você entra em contradição com a própria definição do número racional. E isso é proibido, porque eu defini como n igual a P sobre Q. Então, o que ocorre aqui? Raiz de 2 não pode ser racional. Porque se ele for racional, ele vai quebrar a própria definição do que é ser racional. Então, raiz de 2 tem que ser um número irracional. Então, isso aqui quebra, aqui no caso, a hipótese é a definição do número racional. Então, você não pode definir uma coisa e dizer que um número é aquela coisa e, ao mesmo tempo, ele não ser aquela coisa. Né? Então, eu não posso definir o número racional sendo P sobre Q, sendo MDC entre P e Q igual a 1, dizer que um número é racional, mas ao mesmo tempo não obedecer a definição. Né? Então, se ele não está obedecendo essa definição, ele não pode ser racional. Essa aqui é a ideia. Então, aqui, como eu tenho MDC maior ou igual que 2, a gente tem que raiz de 2 não pode ser racional. Aí a gente define um outro grupo de números, um outro conjunto de números, chamados números irracionais. São os números que não podem ser escritos na forma de razão. Tá? O raiz de 2, todas as raízes que não são inteiras, são números irracionais. Né? Então aqui a gente pode utilizar essa noção de demonstração por redução absurda para mostrar isso, que raiz de 2 não é um número irracional. Agora, vamos retornar para a gente estudar nossa última forma de demonstração, que vai ser o princípio da indução finita. É uma forma de você provar conjecturas. O que vão ser conjecturas? Algo que você está afirmando, que há evidência de ser verdadeiro, mas que você ainda não tem absoluta certeza. Vamos lá para a gente fazer isso. Então aqui, o princípio da indução finita. Vamos ver como é que funciona isso. Eu vou procurar uma propriedade dos números inteiros. Aqui tem que ser obrigatoriamente números inteiros, não podem ser números racionais, não podem ser números irracionais. Somente números inteiros. Vamos lá aqui. O princípio da indução finita também tem esse nome, princípio da indução matemática. Né? É uma ferramenta importante que eu estou colocando, mas não é a única, tá? Para provar resultados com números inteiros. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem alguma propriedade que a gente acha que é verdade e a gente vai tentar justificar. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Então, seja aqui a soma dos n primeiros números ímpares. Como é que a gente tem aqui? Eu posso escrever na forma de somatório, né? Então, Sn vai ser o somatório de 2i menos 1 com i variando de 1 até n. E a gente vai encontrar esse somatório que está aí na tela. Agora, a gente quer um valor para esse somatório. Então, a gente vai fazer uma conjectura e vai verificar se essa conjectura é verdadeira. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Tem que lembrar aqui que eu estou na soma dos números ímpares. Então, o meu primeiro número, a primeira S1 aqui, vai ficar só 1. É o primeiro número ímpar. Então, n igual a 1, S1 vai ficar igual a 1. Com n igual a 2, eu quero dois números ímpares, vai ficar aqui 1 mais 3. Isso eu encontrei 4. Pegando o próximo, o S3, vai ficar 1 mais 3 mais 5, os três primeiros números ímpares.
e isso aqui vai ficar 9. Não sei se vocês estão percebendo, mas o próximo vai dar 16, o próximo vai dar 25, e você tem uma impressão, pelo menos, disso aqui serem números elevado ao quadrado. 1 também é 1 ao quadrado, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então a soma dos 3 primeiros vai dar 3 ao quadrado. E aí a gente lança uma conjectura. S1 igual a 1 ao quadrado, S2 igual a 2 ao quadrado. A minha conjectura é Sn igual a n ao quadrado. E o problema que ocorre é alguém poderia supor que isso aqui é válido sempre. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Será que você pode generalizar um resultado só porque você viu alguns resultados sendo iguais? A resposta é não. A resposta é não, e aqui a gente vai ter o motivo disso acontecer. Tem uma conjectura muito famosa, feita por Fermat, que diz isso aqui. Uma conjectura de números primos. Se eu pegar 2 elevado a 2n mais 1, isso aqui o Fermat falou, vai dar números primos. Parece ser verdade. Aqui, ó, quando eu faço primeiro, 2 elevado a 1 dá 2, né? Então você vai ter 2 elevado ao quadrado mais 1, 5. Quando n igual a 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então o expoente é 4. Aí você vai ter 2 elevado a 4, que é 16, mais 1 vai dar 17. É um número primo. F de 3 também dá um número primo, 257 é primo. F de 4 também. Mas F5 é esse número monstruoso e um cara chamado Euler verificou que isso aqui é um número composto. Como ele fez essa conta, eu não sei, porque dá muito trabalho. Mas ele fez tudo na mão. Fazer no computador é fácil. O problema é que esse número monstruoso, 429496, ele é o produto de 641 por 67, sei lá, nem sei esse número aí, 6700417. Se você multiplicar os dois, você pode fazer isso na sua calculadora, você vai verificar que dá esse número monstruoso. Então, algo que parece ser verdade, porque F1, F2, F3 e F4 eram primos, não vai trazer a confirmação que isso vai se manter sempre. Você não consegue provar esse resultado, porque esse resultado é falso, então você não vai conseguir provar ele. Tá? Ninguém conseguia fazer isso até que um dia veio o Euler e falou, não, olha, peraí, isso aqui não é válido sempre. Observa que o F5 não vale. Então quebrou a conjectura. Ou seja, essa conjectura não é um teorema. Ela é só uma conjectura. É uma conjectura que é errada. Porque se em matemática você encontrar uma exceção à regra que você está colocando, essa regra é falsa. Tá? Então, voltando ao exemplo anterior, a gente quer verificar se Sn é igual a n ao quadrado. Tá? Para qualquer valor de n. Né? Uma das formas é você usar o princípio da indução finita. Eu poderia fazer essa prova, na verdade, sem utilizar o princípio da indução finita, utilizando um método direto. Tá? Dá para fazer isso? Dá. Porém, a gente quer usar aqui o método da indução finita, o princípio da indução finita. Então, vou enunciar aqui o princípio da indução finita. Então, P de n é uma propriedade relativa aos números inteiros. Né? No caso, a gente usou ali números primos, que é um número inteiro, e a soma dos números ímpares. E você tem que ter essas coisas equivalendo. P de n é verdadeiro para n igual a 1. Até pode não ser 1, pode ser 5, 6. Mas aí a propriedade vai ser válida a partir do número 5 ou 6. No caso aqui, eu quero que seja verdade a partir de n igual a 1. Né? E se ela é verdadeira para k, então tem que ser verdadeiro para o próximo. Sempre assim, ó. Verifico se até aqui vale. Se continuar valendo no próximo, então isso está provado. Né? Eu vou aqui, ó, provar então que Sn igual a n ao quadrado usando o princípio da indução finita. Vamos lá. Então o que eu quero comprovar é isso aqui, ó. Sn é igual a 1 mais 3 mais 5 mais, aqui no caso, 2 vezes n menos 1. E aqui eu quero mostrar que é igual a n ao quadrado. Tá? A primeira coisa que eu tenho que verificar é se S de 1, que vai ficar só igual a 1, isso aqui é igual a 1 ao quadrado.
Ok. Então, isso aqui satisfaz a minha primeira condição do princípio da indução finita. Agora, o segundo é considerar isso aqui como verdadeiro. Tá? Então, você vai aceitar que Sn é verdadeiro. A gente chama isso de hipótese de indução. Então, a hipótese de indução vai ficar Sn, que é igual a 1 mais 3, etc., mais 2n menos 1, igual a n ao quadrado. A gente vai aceitar isso aqui como verdadeiro, porque ele fala aqui, ó, se pk for verdadeira, implicar que pk mais 1 é verdadeiro, então esse aqui na verdade seria o meu pk. O certo seria escrever aqui com k. Deixa eu até colocar isso aqui. A gente vai aceitar isso aqui como verdade. Aí, a gente quer verificar agora como é que fica sk mais 1. Sk mais 1 vai ficar o quê? 1 mais 3 mais 5 mais 2k menos 1. O próximo ímpar vai ser quem? O 2k mais 1. Né? Isso todo mundo concorda comigo. É o primo que está do lado do 2k menos 1. Esse cara aqui, pela hipótese de indução, está aqui em cima, vai ficar igual a k ao quadrado pela hipótese de indução. Então, sempre quando você está trabalhando com o princípio da indução finita, você tem que pegar a propriedade, substituir na próxima verificação, e isso aqui tem que continuar sendo verdade. Então, aqui vai ficar igual aqui, ó, k ao quadrado, que eu vou tirar todos esses termos aqui, mais 2k mais 1. Só que isso aqui a gente sabe, é um produto notável que dá k mais 1 ao quadrado. Ou seja, eu consegui comprovar, porque S de k mais 1 vai ficar igual a k mais 1 ao quadrado. Ou seja, o que eu consegui com isso? Se S de k é verdadeira, isso está implicando que S de k mais 1 também é verdadeira. Ou seja, a soma dos k mais 1 primeiros números ímpares vai dar k mais 1 ao quadrado. E isso aqui prova a propriedade. Então, isso aqui a gente pode escrever como queremos demonstrar. Tá, isso aqui prova, pelo princípio da indução finita, que Sn é igual a n ao quadrado. Tá? Então, aqui eu só dei uma explicaçãozinha usando a de 4 para a gente enxergar isso. Vocês podem olhar isso aqui com mais calma os slides. Tá? Antes de colocar os exemplos, eu queria fazer essa demonstração aqui, não utilizando o princípio da indução finita. Vamos lá. Eu posso fazer aqui, ó, Sn igual a 1 mais 3 mais 5. Aí no final ali vai ficar igual o quê? O último, né, vai ser 2n menos 1. Então eu vou botar aqui 2n. O penúltimo seria 2n menos 3, o último 2n menos 5. Então 2n menos 5 mais 2n menos 3 mais 2n menos 1. Então aqui a gente vai ter a soma dos n primeiros números primos. Eu posso escrever isso aqui de trás para frente. Sn vai ficar igual a 2n menos 1 mais 2n menos 3 mais 2n menos 5 aqui mais 5 mais 3 mais 1. Se eu somar esses dois, vai ficar Sn mais Sn. Isso aqui vai ficar igual a 2n menos 1 mais 1. Ó, somei esse com esse. Mais 2n menos 3 mais 3. Mais 2n menos 5 mais 5. Até chegar nas etapas finais aqui. Então, agora vai ficar mais 5 mais 2n menos 5. Mais 3 mais 2n menos 3, mais o último aqui, 1 mais 2n menos 1. Agora você observa que esse aqui corta com esse 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 corta com esse. Então você vai ter que Sn mais Sn dá 2Sn. Então 2Sn vai ficar 2n mais 2n mais 2n. Em outras palavras, 2Sn vai ficar, aqui eu tenho n termos, 2Sn vai ficar 2n vezes n, porque eu tenho n termos. Então Sn
vai ficar igual a n ao quadrado, porque n vezes n, os dois do Sn e do n vezes n vão cortar aqui. Então aqui é uma maneira de fazer esse resultado por demonstração direta. Né? Escreve o número, escreve a soma dos números, depois soma eles de trás para frente e soma os dois termos. Né? Então você vai ter o dobro da soma, e aí você consegue chegar no mesmo resultado. Tá? É outra maneira de fazer a demonstração da soma dos primeiros números primos. Né? Dado isso, vamos fazer alguns exemplos do princípio da indução finita. Alguns exemplos de demonstração usando o princípio da indução finita. Então, vamos aos nossos exemplos. Aqui, ó. Mostre, usando o princípio da indução finita, que sendo x um número real diferente de 1, então a gente vai ter aqui esse somatório, que é 1 mais x ao quadrado, até a mais x elevado a n, vai ser x elevado a n mais 1, menos 1, sobre x menos 1. Bom, a gente está querendo usar o princípio da indução finita, então o primeiro n que eu vou colocar aqui vai ser o n igual a 1. Então, para n igual a 1, a gente vai ter o quê? 1 mais x igual a x elevado a 1 mais 1 menos 1 sobre x menos 1. Tá? Então, quero verificar se aqui é verdade. Será que é verdade? A gente vai ter 1 mais x, aqui vai ficar igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Só que x ao quadrado menos 1 é x mais 1 que multiplica x menos 1. Então, 1 mais x é igual a x mais 1, x menos 1. Estou usando aqui a produto notável, dividido por x menos 1. Agora, observa que esse eu posso cortar com esse. Né? Ele fala aqui que o x não pode ser 1. Então, a gente tem aqui que 1 mais x é igual a 1 mais x. Né? Beleza. Então, n igual a 1 está funcionando. Eu vou considerar isso aqui como verdade, o f de k, que vai ser 1 mais x até x elevado a k. Eu vou considerar isso aqui como verdade. Então vai ficar x elevado a k mais 1 menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é a minha hipótese de indução. Isso aqui a gente considera como verdade. E agora eu tenho que taxar quem é f de k mais 1. F de k mais 1 vai ficar o quê? 1 mais x elevado a k. Eu tenho que continuar tendo válida essa fórmula, então tem que chegar nela. Só que a soma aqui agora vai ter x elevado a k mais 1. Pela hipótese, você tem que observar que aqui dentro está a hipótese de indução. Consegui já encontrar ela. Então, em vez de escrever esse somatório, o que a gente vai escrever? X elevado a k mais 1 menos 1 dividido por x menos 1. Né? Tem que lembrar... O que eu fiz aqui? Né? Eu troquei esse somatório pelo que a gente sabe que é verdade, que está em cima aqui. Ó. E ainda tem aqui, está faltando x elevado a k mais 1. Eu tenho que verificar se eu consigo essa fórmula aqui para k mais 1. Isso aqui vai ficar igual ao quê? X elevado a k mais 1 menos 1 mais x elevado a k mais 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Aí eu tenho que fazer essa conta. Quanto é que vai ficar aqui? X elevado a k mais 1 menos 1. Quando eu multiplicar por esse aqui, vai ficar mais x elevado a k mais 2 menos x elevado a k mais 1 dividido por x menos 1. Agora você deve observar que esse corta com esse. Então vai ficar x elevado a k mais 2 menos 1 dividido por x menos 1. Observa que era exatamente isso que eu precisava. O f de k, o x tem uma potência uma vez maior do que k, o resto é tudo igual. Quando eu passei para k mais 1, encontrei aqui k mais 2, aumentei a potência e o resto está tudo igual. Significa que essa fórmula é sempre válida. Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar isso aqui pelo princípio da indução finita. A fórmula é válida para k,
ela continua válida para K mais 1. Então, qualquer K que eu coloque aqui, isso vai continuar sendo... vai ficar sendo correto. Por isso que é o... A gente chama que é o princípio da indução. Porque você coloca o seguinte, qualquer valor que eu quero, que eu pegue aqui, o K é genérico, o próximo continua válido. Então, você pode usar qualquer valor de K que você queira, que o próximo vai sempre funcionar e você vai andar isso infinitamente e continua funcionando. Tá? Vamos para mais exemplos aqui. Agora eu quero, mostre que para n maior ou igual que 1, o somatório de fatorial é um número ímpar. Só lembrando, i fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes... Aí até aqui, i. Por exemplo, se eu tiver 5 fatorial, mais simples aqui, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Né? O que eu quero é que o somatório de i fatorial eu mostre que é um número ímpar. Bom, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos escrever aqui como é que é esse somatório. Né? Então, somatório de igual a 1 até n. Aqui de i fatorial, isso aqui vai ficar 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até n fatorial. Eu estou dizendo para você que isso aqui é um número ímpar. Tá? Vamos verificar se esse aqui é o f de n. Né? Vou botar esse aqui igual a f de n. Está dizendo que isso aqui vai dar um número ímpar. Então vamos verificar se f de 1 é um número ímpar. F de 1 é 1 fatorial, que é igual a 1. Isso aqui é ímpar. Ok. Então f de 1 funciona. Agora, vamos verificar, vamos supor aqui, na verdade, a minha hipótese de indução, eu tenho que o somatório de igual a 1 até k de fatorial é ímpar. Em outras palavras, eu estou supondo isso como verdade, tá? Em outras palavras, o que a gente tem? Que 1 fatorial mais 2 fatorial mais k fatorial, isso aqui vai ficar igual a 2 vezes um valor, que eu não sei qual é, p, no caso, menos 1, porque tem que dar um número ímpar. Agora, vamos verificar como é que fica. Esse aqui é o f de k, esqueci de colocar, como é que vai ficar f de k mais 1. No f de k mais 1, a gente vai ter o quê? Somatório de igual a 1 até k mais 1 de i fatorial. Isso aqui vai ficar igual a 1 fatorial mais 2 fatorial mais k fatorial mais k mais 1 fatorial. Pela hipótese de indução, isso aqui é ímpar. Ele é igual a 2 vezes p menos 1. 2p menos 1 é a forma geral do número ímpar. Então, isso aqui vai ficar 2p menos 1. Eu não sei quem é o p, tá? Mas é um número que, quando eu multiplico por 2 diminuo 1, chega nesse cara aqui, porque a gente está supondo que, pela hipótese de indução, esse somatório é ímpar. Então, até k ele é ímpar. Aí aqui vai ficar mais k mais 1 ao quadrado. K mais 1 fatorial. Bom, agora deixa eu dar uma estudadinha aqui no k fatorial. Né? Se eu tiver aqui, eu já fiz o teste aqui para n igual a 1. Se eu colocar aqui para n igual a 2, o mínimo que eu vou ter para 2, eu vou ter 2 fatorial, e o mínimo dele vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Tá, que é par. Se eu colocar qualquer outro número, n igual a 5, a gente vai ter 5 fatorial igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Em outras palavras, sempre passa pelo 2. Ele é constante em todos os fatoriais maiores ou igual que 2. Isso aqui indica que o número é par. Então, para qualquer k que seja aqui maior do que 1, k mais 1 fatorial é par. Então, k mais 1 fatorial é par para k maior ou igual que 1. Em outras palavras, o que a gente vai ter? Esse cara aqui, o 2p menos 1, indica um número ímpar, e esse do lado está indicando um número par. Vai ficar 2q. Se você botar o 2 em evidência, vai ficar p mais q
menos 1. Esse aqui é um número inteiro, P mais Q, então vai ficar igual a 2 vezes... inventar um número qualquer, já usei K aqui, vou botar R. R menos 1, onde esse R pertence aos inteiros. Ele é algum inteiro. Em outras palavras, isso aqui representa um número ímpar. Porque 2R mais 1 é um número ímpar. Então eu consegui provar. Se f de k for um número ímpar, o próximo vai continuar sendo um número ímpar. Então eu posso supor para qualquer número que seja maior ou igual que 1, e o 1 eu testei a parte, eu tenho que o somatório de I fatorial é um número ímpar também. Tá, vamos lá para verificar aqui os resultados, não só para coisas que geram fórmulas, como a gente fez, mas para qualquer propriedade que seja dos números inteiros. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então aqui no próximo, eu estou dizendo aqui, o princípio de indução finita não é usado exclusivamente para comprovar fórmulas. Na verdade, várias propriedades são passíveis de utilização do princípio. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3. Mostre que a soma de 3 cubos dos cubos de 3 inteiros positivos é um número de 9, múltiplo de 9. Bom, o que eu tenho aqui, né? Eu quero mostrar, por então, que k ao cubo mais k mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo é múltiplo de 9. Eu vou fazer isso usando o princípio da indução finita. Vamos pensar então como é que a gente tem que proceder. Primeira coisa que eu tenho que verificar é ele simplesmente coloca aqui a soma de 3 cubos de 3 inteiros positivos. O menor inteiro positivo é 1. Então se eu colocar aqui, k igual a 1. Eu vou ter o quê? 1 mais 1 mais 1 ao cubo mais 1 mais 2 ao cubo. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1, 2. 2 ao cubo, 8. 1 mais 2, 3. 3 ao cubo, 27. E isso aqui vai ficar igual a 8 com 1 dá 9. 27 com 9 dá 36. E 36 é 9 vezes 4. Então, múltiplo de 9. Então, para k igual a 1 funciona. Então, vamos colocar aqui a hipótese de indução. F de k é um k genérico, é igual a 9 vezes um número p. O que significa isso? Que k ao cubo mais k mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo vai ser múltiplo de 9. Então, 9 vezes um número inteiro que eu não sei quem é. Como é que vai ficar f de k mais 1? F de k mais 1 vai ficar igual ao quê? Em vez de k, aqui eu vou usar k mais 1. K mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo mais k mais 3 ao cubo. Vamos colocar isso aqui como sendo uma soma. Vamos botar só um número aqui, chamar de S. Só para justificar quem é essa soma. Tá? Então, se eu quero usar a hipótese de indução, eu quero usar k ao cubo mais k mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo. Eu não tenho isso aqui, mas eu tenho k mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo. Então, qual é a solução que eu posso dar para isso? Então, vou escrever o S, que é essa soma, mais k ao cubo. Se eu somei k ao cubo de um lado, tem que somar k ao cubo do outro. Então, vai ficar k ao cubo mais k mais 1 ao cubo mais k mais 2 ao cubo, mais k, mais 3 ao cubo. Pela hipótese de indução, esse cara aqui é igual a 9 vezes p. Então, S mais k ao cubo vai ficar igual a 9p mais k mais 3 ao cubo. Ou seja, S mais k ao cubo vai ficar igual a 9p mais... Aí aqui tem que usar o produto notável. Mais k ao cubo, mais cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9, mais o cubo do segundo, que é 27. Então, nós vamos ter aqui
S mais K ao cubo igual a 9P mais esse troço todo aqui. O K ao cubo eu posso cortar. Então eu vou ter que o S, que vai ser a soma dos próximos 3 cubos consecutivos a partir de K, vai ficar igual a 9P, eu usei a hipótese de indução para isso, mais 9K ao quadrado, mais 27K, mais 27. Você tem que observar que o S pode ser obtido colocando 9 em evidência. Então vai ficar P mais K ao quadrado, mais 3K, mais 3. Esse número aqui pertence aos inteiros. Então eu posso trocar ele. Então eu posso colocar 9 e chamar isso aqui de Q. Então o S vai ser igual a 9Q. Então S é múltiplo de 9. Tá? E a gente prova esse resultado. A soma dos 3 cubos inteiros positivos é múltiplo de 9. Supus que isso é verdade para um valor de K, continua a verdade quando eu faço K mais 1. É isso o que o princípio da indução finita prega. Tá, vamos mais um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor a situação. No próximo exemplo ele fala o seguinte: mostre que para n maior ou igual que 0, então aqui eu estou começando em 0, não estou começando em 1. Eu tenho que a n igual a 7 elevado a n menos 1 é divisível por 6. Eu quero aqui que o n seja maior ou igual que 0. Bom, acho que agora você já deve ter em mente o seguinte: para usar o princípio da indução, eu tenho que ter uma propriedade que eu vou considerar válida até n, vou considerar isso como verdade e verificar que se, usando essa propriedade, eu consigo descobrir essa propriedade válida para o próximo valor de n, o n mais 1. Basicamente você tem que fazer isso. Então eu tenho que dar um jeito de usar a hipótese de indução dentro da propriedade que eu quero verificar. Né? Então aqui, como ele está querendo começar em 0, coloca aqui n. Geralmente a gente não usa n, a gente usa k aqui. Tá? A maioria dos livros não está assim. Então coloca k igual a 0. Por quê? Porque ele quer que comece em 0. Então k igual a 0, você vai ter que a 0 igual a 7 elevado a 0 menos 1. Isso aqui vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. E 0 é igual a 0 vezes 6. Ou seja, 0, na verdade, é múltiplo de qualquer número. Tá? Então, eu tenho aqui... O que significa um número divisível por 6? Né? É o 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes P, aqui. Onde o P é qualquer número inteiro. Tá? Então, os números múltiplos de 6 são simplesmente o número 6 vezes algum número inteiro. Então, o 0 também funciona. Eu acho que seria até razoável colocar aqui a partir de n igual a 1 para evitar isso. Mas o enunciado está colocando aqui que n é maior ou igual que 0, não está errado, porque 0 é múltiplo de qualquer número. Então a gente vai considerar aqui a minha hipótese de indução, ou seja, eu vou considerar que é verdade que o AK, que é igual a 7 elevado a k menos 1, é múltiplo de 6. Ou seja, vai ficar igual a 6 vezes um número inteiro que eu não sei qual é. Eu quero verificar se AK mais 1 vai também continuar 6 vezes um número inteiro que eu não sei qual é. Pô, 6 vezes que? Essa é a pergunta. Quem é AK mais 1? AK mais 1 vai ficar 7 elevado. Em vez, o AK aqui vai ficar 7 elevado a k. AK mais 1 vai ficar 7 elevado a k mais 1. Aí aqui menos 1. Bom, então a gente vai ter aqui. Como é que eu faço essa conta? 7 vezes 7 elevado a k menos 1. Aí você fala, professor, eu não consigo usar a hipótese de indução porque eu quero 7 elevado a k menos 1. Tá, perfeito. Mas a gente consegue dar um jeito de chegar nisso. Observa o seguinte. Se eu quiser botar o 7 aqui em evidência, o que a gente faz? Eu vou colocar 7 vezes 7 elevado a k e eu quero que aqui apareça o menos 7. Por que eu quero que apareça o menos 7? Para botar o 7 em evidência. Então aqui vai ficar menos 7. Para não alterar, você coloca mais 7, menos 1. Olha, o que eu adicionei aqui? 0. Mas por que eu fiz isso? Eu sou maluco? Não, porque eu posso botar agora o 7 em evidência. Aí vai ficar 7 elevado a k, menos 1, matei esse cara aqui, o que sobra, mais 6. Agora eu consigo usar a hipótese de indução.
ele fala que 7 elevado a k menos 1 é igual a 6p. Então vai ficar igual a 7 vezes 6p mais 6. Posso botar o 6 em evidência. E aqui vai ficar 7p mais 1. O que importa para mim é que isso aqui é um número inteiro. Então, eu posso trocar por outro número inteiro. Posso trocar por 6 aqui. Ou seja, é um número inteiro que está multiplicado por 6. Então, o AK mais 1 é divisível por 6. Se o AK for divisível por 6, o AK mais 1 também é divisível por 6. Ora, então matamos o problema. Temos então que se AK é dividido por 6, AK mais 1 é dividido por 6, então essa propriedade aqui vale sempre. Tá? Aqui, ó. Na verdade, eu optei aqui por fazer isso aqui antes. Ó. O princípio de extensão finita não é um único método para demonstrar propriedades com números inteiros. Eu já mostrei isso antes, quando eu fiz Sn igual a n ao quadrado. Aí eu já ia deixar para casa, mas resolvi fazer antes. Demonstre pela forma direta que a soma dos n primeiros ímpares é igual a n ao quadrado. Já foi feito. Para você aqui de presente. Então aqui, ó, deixa eu só colocar os livros de onde eu tirei essa aula. Esse livro aqui é um livro muito bom. Ele tem mais ou menos uns 100 exercícios de indução, né, que é um manual de indução matemática. O Luiz Lopes. Luiz Lopes é um engenheiro, ele não é um matemático. O Introdução à Análise Combinatória é um livro da Unicamp que trabalha muito bem o princípio da indução finita. Então dá vários exemplos legais. O livro do Severino Collier Coutinho é um livro do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Rio de Janeiro, e ele ensina como você fazer criptografia utilizando o método RSA, que é um método que utiliza os números inteiros, e ele funciona, é um método que a gente usa no banco para usar a caixa eletrônica. Você digita ali a sua senha, vai uma informação criptografada para o banco. Significa o seguinte, mesmo que eu pegue vá lá no cabo que vai para o servidor do banco, as informações que estão ali, eu não consigo descobrir qual é a sua senha, porque essas informações vão vir misturadas. Um dos métodos de você conseguir fazer isso é usando a criptografia RSA. Ele parte do princípio que você tem muita dificuldade de, dado um número composto por dois primos que sejam muito grandes, descobrir quem é esse primo. Então eu faço uma série de multiplicações pelos números de entrada, que eu coloquei, por exemplo, na senha, de maneira que são números tão grandes que você não consegue descobrir ali qual o número que eu multipliquei para chegar no resultado que estava lá. Então você não consegue quebrar. Desde que esses números sejam muito grandes, a gente não consegue quebrar. Não existem algoritmos que façam a decomposição de um número em fatores primos que seja eficiente. Até hoje não existe isso. Se um dia encontrarem, a criptografia RSA não vai ser mais válida. E esse livro aqui, da parte de lógica, ele também é muito bom para a parte de conectivos, que é a Iniciação à Lógica Matemática do Edgar de Alencar Filho. Tá? É um livro muito antigo, na verdade a edição que está aqui de 2002, mas ele tem desde a década de 70. Tá? Eu sei disso porque eu me formei antes de 2002 e esse livro já existia. Mas a edição que eu tenho dele é de 2002. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo e espero ter contribuído para você entender essa teoria que é bastante importante para um curso qualquer de ciências exatas. Tá? Um abraço para todos, tamo junto aí. Valeu, gente. Tchau aí. Então, pessoal, aqui para finalizar, eu tinha prometido fazer uma demonstração errada logo no início da aula, provar que 2 é igual a 1. A gente consegue fazer isso não seguindo todas as formas corretas de álgebra. Né? Eu vou cometer um erro aqui e esse erro vai fazer com que eu chegue a essa conclusão absurda. Então considera aqui dois números, vou colocar aqui A igual a B, mas eu quero esses números diferentes de zero. Então pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. Tá? Então, se eu colocar aqui e multiplicar por A dos dois lados, vai ficar A vezes A igual a A vezes B. Né? Se eu quiser agora, eu posso, sem nenhum problema, diminuir B ao quadrado dos dois lados. Então, vou botar aqui menos B ao quadrado. Então, aqui vai ficar ao quadrado menos B ao quadrado igual a AB
menos b ao quadrado. Agora observa que eu posso usar um produto notável aqui. A mais b, que multiplicar menos b, vai ficar igual a b, que multiplicar menos b. Aí você vem aqui e corta esses dois, esse e esse. Aí vai ficar a mais b é igual a b. Mas você deve perceber que A é igual a b. Então eu posso escrever aqui b mais b é igual a b. Em outras palavras, 2b é igual a b. E esse b é diferente de zero. Então eu posso cortar. Corta esse com esse, vai ficar 2 igual a 1. Onde é que está o erro aqui? O erro está no seguinte, ó, quando eu pego essa linha aqui, ó, observa ela. Observa aqui essa linha. Quando eu faço esse corte, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. A mais b. Esse aqui está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Vai ficar b, que multiplica a menos b, sobre a menos b. Quando você corta esse com esse, você está cortando 0 dividido por 0. E 0 sobre 0 é qualquer número. 2 vezes 0, 0. Para 0, 0. 0 vezes 0 pode ser 10. 10 vezes 0, 0. Para 10, 0. Então, quando você está cortando esses dois aqui, você está dizendo que 0 sobre 0 é 1. Porque eu vou estar colocando uma resposta. Mas 0 sobre 0 é qualquer número. Não necessariamente 1. Aí, por isso é que quando você encontra aqui A mais B igual a B, isso aqui já é uma coisa errada. Tá? Observa que aqui eu podia chegar em outra conclusão absurda. Joga o B para o outro lado, vai ficar A igual a 0. Ué, mas eu defini ele que o A não pode ser 0. Então eu estou me autocontradizendo. Eu estou enunciando e contradizendo ao mesmo tempo que eu estou falando. Isso não pode porque eu fiz uma divisão por 0. Então por isso que eu chego num resultado meio absurdo que nem esse. Eu tinha prometido falar isso no início da aula, tinha esquecido no decorrer e lembrei no final. Então assim, agora tchau aí para todo mundo, fica um abração. Valeu pessoal, abraço aí.